Você já teve problemas com mofo em casa? Não é uma tarefa fácil eliminar esse tipo de incômodo, não é mesmo? Tanto que algumas pessoas recorrem a serviços de empresas especializadas nesse tipo de limpeza. E mais do que prejudicar o visual do ambiente, o mofo traz muitos problemas e graves para a saúde, como a gente vai ver na reportagem. Pelas paredes manchadas, não é difícil perceber que tem mofo na casa de Janaína. Por mais que faça a limpeza, o problema persiste por causa de infiltrações que acabam deixando o local sempre úmido. Olha só o estado do teto. Ela diz que já tentou se livrar desse transtorno, mas não adiantou. Já fiz a reforma na casa, tirei tudo que é a parte de baixo do cimento, fiz tudo de novo, mas não deu certo. A casa todinha da Janaína está com mofo, mas o local mais atingido é o quarto. Ela está se desfazendo de tudo. Os sapatos, por exemplo, são mais de 3 pares e todos vão ter que ser jogados fora. Já lavei todos, mas aí não teve como. Eu tenho que jogar fora. Livrar-se do mofo não é tarefa fácil. Para uma limpeza mais profunda, a ajuda de profissionais especializados é fundamental. Uma equipe foi até a casa de Janaína. Para o serviço, eles usam este aparelho. Antes de começar o trabalho, repare bem neste pano. Está limpinho, né? Depois disso, veja aquele pano como ficou. Concluída essa etapa, o profissional fez uma higienização com um produto que desinfeta o local. Extraímos fungos, ácaros, cabelo, pele. A gente aplica um produto que ele cria uma nuvenzinha no ambiente, que é o sais quaternário de amônia. A gente faz a desinfecção, prevenindo várias doenças, como rinite alérgica, sinusite, gripe. O mesmo teste foi feito na casa do seu Evaldo. Por aqui, o mofo também está por toda parte. Nas paredes, nas roupas, no colchão. Vamos ver em que condições dorme o seu Evaldo. O resultado não poderia ser outro. Ali tem muita pele, bactérias, fungos e um mundo de ácaros. Acho que é por isso que minha mãe está passando mal o tempo todo, doente. Eu nunca vi isso aí, primeira vez na minha vida. O mofo não é causado nem por ácaros nem por bactérias, mas sim pelos fungos de ambiente, como explica esta médica alergista. Esse fungo ele pode causar alergia nas vias respiratórias, né? Pode piorar alergias de pele também, mas principalmente nas vias respiratórias. Então o paciente pode começar a ter tosse crônica que não melhora, aquela tosse seca, secreção nasal, também crise de chiado, falta de ar. Por isso, além de ressaltar a importância de deixar os ambientes sempre arejados, ela dá outra dica. Quando for pegar uma coisa que está guardada há muito tempo para utilizar, cobertor, uma roupa de frio, então lavar antes, né? Lavar antes, deixar secar bem as roupas, as roupas de casa antes de utilizar. Olha, a gente vai continuar esse assunto aqui no estúdio. A gente recebe o pneumologista, um médico especialista em doenças respiratórias, Dr. Clóvis Botelho. Obrigada pela sua participação e boa tarde. Bom, esse ambiente com mofo, com ácaros, ele pode propiciar uma doença mais grave? Com toda certeza. Nós sabemos que o tratamento da asma, por exemplo, que é a doença mais grave de fundo alérgico, metade dela é o controle ambiental. E esse controle ambiental parte desses princípios aí, da limpeza diária e diuturna e constante dos ambientes, principalmente no quarto da pessoa que tem a doença. Por exemplo, não pode varrer, porque ao varrer a pessoa vai jogar aquela poeira para cima, não pode ter mofo, porque tem os fungos que dão mofo. A higienização do ambiente é extremamente importante. Naturalmente, o tratamento medicamentoso, que são os medicamentos que hoje nós temos que controlam melhor a doença, é importante. Mas se não tiver as duas partes, não funciona o tratamento. Pois é, a gente viu inclusive a entrevista de um dos nossos personagens dizendo que a mãe dele, que é uma senhora idosa, já apresenta alguns sintomas de doenças alérgicas. Nesse caso, é ideal ela procurar um médico, porque ela pode estar desenvolvendo um problema mais sério. Com toda certeza. O controle não existe só o ambiente, tem que ter ambiente e os medicamentos. Se você controlar bem o ambiente, o medicamento funciona tranquilamente. Se você tomar o medicamento e não controlar o ambiente, não vai funcionar. E hoje a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem uma seguinte meta: morte zero para asma. É uma meta
ferramenta que a Organização Mundial de Saúde está lançando e que nós todos, pneumologistas, estamos envergados nessa determinação. Nós temos que não deixar as pessoas sofrerem com asma, que é um tratamento simples, é controle ambiental e tomar o medicamento. E hoje existe dentro do governo a portaria ministerial já disponibilizando medicação de graça para todo mundo. Então, quem tem asma deve ser conduzido bem, tratamento clínico e ambiental. E se você tem essas condições aí na sua casa, é importante que você procure um médico justamente para fazer esse diagnóstico, né, doutor? Perfeito. Agora, aproveitando que o Dr. Clóvis está aqui, pneumologista, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, um dia importante, um marco para quem está querendo se livrar dessa droga, né, doutor? E a gente deixa o nosso recado aqui justamente para aquelas pessoas que estão tentando e não estão conseguindo se livrar desse vício. Tem muitos casos assim? Olha, nós imaginamos o seguinte, de todos os fumantes, cerca da metade param por si só. É aqueles fumantes que decidem e conseguem parar de fumar. Possivelmente a influência da mídia, da igreja, do colégio, dos seus filhos, falando contra o cigarro. Que antigamente era bonito fumar, hoje é feio fumar. Agora, metade não consegue parar de fumar assim, de estalo. Metade não adianta só a iniciativa. Não adianta. Então, essas pessoas tentam, recaem. Procuram o médico, às vezes, usam medicamentos e recaem. E muitos deles ficam com vergonha de voltar no médico, porque ainda recaíram. Então, nós temos que entender, porque essas pessoas têm uma doença chamada tabagismo. E essa doença é uma dependência química. Então, como doença, tem doenças simples, tem doenças mais graves. Então, tem doença que precisa de uma ida ao médico e resolve o problema. Outras precisam ir mais vezes. Então, não tenham vergonha de recair. Isso é um processo. E isso pode ser demorado, pode ser longo. Mas o que não pode perder é a importância da decisão da pessoa parar de fumar, que é o melhor que muitos remédios. Decisão. É importante lembrar que não é só um hábito, é uma doença, portanto, uma doença. É preciso persistir no tratamento, né? Geralmente, quanto tempo demora para uma pessoa que fumou, por exemplo, há 10 anos, parar de fumar? Olha, em média, de 3 a 6 meses, bem acompanhado com o uso de medicamento, a pessoa consegue se livrar. Raríssimas pessoas que fazem o tratamento correto recai. Mas mesmo essas que recaem, existem novas tentativas para aquela pessoa. Não pode abandonar e manter-se no vício porque não conseguiu. Tem que tentar 1, 2, 3, 10, quantas vezes forem necessárias. Agora, para essas pessoas que têm essa doença, o tabagismo, elas podem procurar ajuda onde? Na rede pública, por exemplo, tem tratamento? A rede pública existe colegas que trabalham, existe o Hospital Jurumilha, existem muitas policlínicas que têm médicos capacitados já pelo Ministério da Saúde para fazer o tratamento do tabagismo. Existe o apoio psicológico, quer dizer, que tem medicamento, tem o médico e tem o apoio psicológico. Quer dizer, que as pessoas não param porque às vezes não estão com tanta vontade de parar. Agora, se tiver com vontade de parar, eu tenho certeza que elas vão conseguir. Agora, quais são os principais perigos que o cigarro pode trazer à saúde, não só de quem fuma, mas também de quem está ao lado desse fumante? São as doenças que a gente chama tabaco associadas, principalmente o aparelho cardiovascular, é o infarto, derrames, e para o pulmão, que é o enfisema pulmonar, que é o DPLC, que é a doença grave que mata. Paralelo a isso, tem os cânceres. Todos os tipos de cânceres, principalmente o câncer de pulmão, o câncer de laringe, que é do presidente Lula, câncer de boca, de língua, bexiga e agora está confirmado já a associação do tabagismo com o tumor de mama. Então, as mulheres, adolescentes jovens que estão iniciando no cigarro, que tem algum familiar com câncer de mama, tome bastante cuidado, que é mais um fator de risco além da genética própria. Um risco ainda maior. Um risco ainda maior. Agora, em Cuiabá, é um dia de mobilização, um dia que a sociedade está se mobilizando justamente na luta, né, contra o tabagismo. Sim. E vão acontecer alguns eventos durante o dia de hoje, né? Nós temos no final da tarde o passeio ciclístico e temos algumas manifestações, tem palestras, tem panfletagem. Em toda a cidade hoje, a partir das 6 da tarde, a cidade vai estar tomada por pessoas que lutam contra o tabagismo. Então, é para alertar a população, é para lembrar que há possibilidade de tratamento e para aquelas que não fumam, engajar nessa luta nossa contra o tabagismo. Às vezes tem um familiar, um amigo que fuma, serve de estímulo, né? Na Praça 8 de Abril é a concentração. Dr. Clóvis, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde.